astral, já dá uma certa tristeza. Mas vocês sabem por que surgiu em setembro essa história do combate ao suicídio? Eu tenho certeza que a maioria conhece a história, que a maioria já ouviu falar por que surgiu. Então, desde setembro, nós temos, desde setembro é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Mas tudo que está relacionado ao suicídio surgiu devido à vida de um jovem. E tudo que está relacionado ao suicídio, as simbologias, o amarelo, o girassol, aquela fitinha que a gente vê nas postagens durante o mês de setembro, tudo isso tem um significado, tudo isso tem uma história, como tudo na nossa vida. E são as nossas histórias que nós construímos, são as nossas vivências que nos levam a ter uma vida resolvida, feliz, e são essas vivências que nos ajudam a prevenir o suicídio e outras situações psicológicas. Então tudo está envolvido. E vamos saber um pouquinho como foi que surgiu, por quê, qual o significado disso? Então, o Setembro Amarelo, ele é dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio. A campanha surgiu nos Estados Unidos em 1994, com a morte do jovem Mickey M., que era apaixonado por carros, dentre eles um Ford Mustang 1968 amarelo. Após sua partida, os amigos e familiares do jovem fundaram o programa Fita Amarela. Daí o símbolo da fita amarela. Quando ele morreu, Mickey era considerado um adolescente amoroso. Era considerado um adolescente prestativo e engraçado. Por conta disso, seu suicídio surpreendeu a todos. Isso reforça ainda mais a necessidade de estarmos atentos aos sinais das pessoas ao nosso redor. Nem sempre uma pessoa que está enfrentando problemas psicológicos deixará isso evidente. Nem sempre você sorri, nem sempre todo dia a gente vem ao trabalho, cumprimos as nossas tarefas, nossas demandas, atendemos tudo que é da nossa responsabilidade. Mas quem está do nosso lado, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem noção de como nós estamos por dentro. Eu gosto de dizer que nós somos seres humanos, nós e aqui nessa sala, cada um aqui é um universo particular. Imagine o tamanho do universo. É o tamanho que você é nos seus pensamentos. Porque nós somos um conjunto de emoções, nós somos um conjunto de tanta coisa, e tudo que está ao nosso redor influencia o nosso pensamento. Influencia o nosso pensamento, que vai influenciar as nossas memórias. E as nossas memórias, elas vão influenciar as nossas ações. Por isso a importância de tratar da saúde mental. A saúde mental deveria ser a maior prioridade da nossa vida. Às vezes nós nos preocupamos muito em melhorar o nosso cabelo, a nossa pele, a nossa estética. Queremos andar sempre belas, bonitas. Os homens também, hoje em dia, os homens evoluíram muito nessa questão estética. Mas às vezes nós esquecemos de melhorar o nosso psicológico. Quem diria que um jovem simpático, educado, carinhoso, família estruturada, como se diz, adorava carros, ele organizou esse carro, restaurou esse carro e pintou de amarelo. Ninguém jamais que convivia com ele, diz na história, imaginaria que ele seria vítima de um suicídio. Isso é para dizer o quê? Que nós precisamos estar alerta com a nossa saúde mental e mais ainda com a saúde mental daqueles que convivem conosco, porque muitas vezes dão sinais, mas hoje ninguém para mais para se ouvir. Eu digo para ouvir a si próprio e muitas vezes nem para ouvir o outro, porque até o áudio do celular a gente coloca acelerado porque não tem paciência, não tem tempo. Eita, esse áudio aqui com esse tanto de segundo, valendo tudo isso, a pessoa é doida. Como é que um áudio desse tamanho
eu vou lá, aperto no botão, no negocinho lá para acelerar e boto apressado. E se falar devagar igual eu, vai lá pro 2. Porque tem 1,5 e 2, né? O meu deve ir pro 2, porque eu falo manso demais. Enfim, não temos mais tempo. Hoje vamos conversar sobre salvar vidas. Através da disseminação de informações, da quebra de tabus e da promoção do diálogo aberto sobre a saúde mental. Juntos, podemos oferecer apoio emocional, combater o estigma em torno do sofrimento psicológico e incentivar a busca por ajuda profissional. Este diálogo também visa sensibilizar as coordenações sobre a importância de cuidar da saúde mental, promovendo ações de acolhimento e escutativa, tanto de professores quanto de alunos da rede de ensino. A Isete falou uma coisa que eu defendo também, que é a questão de ter os profissionais na educação, tanto assistente social quanto psicólogo. Porque, pelo amor de Deus, o professor dá conta de ensinar, de ter não sei quantas horas de trabalho, com alunos que é na faixa etária, que a faixa etária é mais difícil de lidar, que é criança e adolescência, com famílias que nem sempre colaboram. Como que esse professor vai ter saúde mental para também dar conta da saúde mental de 30, 40 crianças? É impossível, humanamente impossível. Se o professor conseguir administrar a sua saúde mental e ter saúde mental, parabéns, você já é uma pessoa que está muito qualificada. Porque muitas vezes, professores, coordenadores, profissionais da saúde, profissionais da segurança, são pessoas que mais adoecem mentalmente, pela sua rotina, por essas questões sociais que são graves. Você pega uma turma onde tem criança que sofre com pais alcoólicos, sofre em famílias com usuários de droga, tem situações tão conflituosas que às vezes você consegue até detectar, mas você por si só não vai conseguir resolver. E você também não é responsável por saber conduzir a situação. Então, é sim necessário esses profissionais nas escolas, mas coordenadores, nós podemos refletir e no nosso dia a dia tentar desacelerar e prestar atenção quando alguém te procura para conversar. Isso é fundamental. Quantas vezes nas nossas pressas, nas nossas correrias, do nosso tanto de emprego, tarefas de casa, menino para levar para a escola, nós nos atropelamos e não damos ouvido, às vezes, a uma pessoa que precisa, a um amigo, a um colega da igreja, a um vizinho, ou alguém dentro da sua própria casa. Quantas vezes nós damos mais atenção para a pessoa pela mensagem do WhatsApp do que para a pessoa que está do teu lado? Sem falar nos diversos estigmas que tem em volta dessa questão do suicídio. E as pessoas dão sinais, nós que às vezes não conseguimos perceber. Sinais da pessoa com pensamentos suicidas. Os sinais de que uma pessoa pode estar com pensamentos suicidas são sutis e variáveis. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas podem ser identificados com atenção e sensibilidade. Entre os comportamentos que merecem atenção estão a falta de interesse por atividades antes apreciadas e a verbalização de frases que indicam uma falta de propósito ou desejo de viver, além de outros fatores. Na verdade, essa questão do suicídio, ela está muito atrelada a problemas psicológicos. Até porque eu pergunto para vocês, nós seres humanos, nós fomos criados, todo mundo aqui é cristão, certo? Ótimo. Então, independente da religião, todo mundo é cristão. Se todo mundo é cristão, todo mundo compreende, assim como eu, que nós somos criaturas de Deus. Então, nós fomos criados para viver e viver em abundância. E viver bem. E nosso organismo ele é todo preparado para a fuga do perigo. É ou não é? Se você está no lugar, nós estamos nessa sala maravilhosa, essa louça tão chique, tudo maravilhoso. Mas entra alguém aqui, o Dário chega aqui e fala assim, pessoal, vai pegar fogo. O que é que nós vamos fazer?
correr. Eu sou a primeira que corro lá com vocês aqui. Então isso é para dizer que nós estamos preparados para fugir do risco de morte, do perigo, de qualquer coisa. Então como é que alguém tem coragem de dizer que uma pessoa se suicidou, tirou sua própria vida porque era egoísta? Não é possível, gente. Alguém que tira sua própria vida, ele não foi egoísta. Ele precisava de ajuda. Ele poderia ser uma pessoa aparentemente bem resolvida, aparentemente legal, simpática, alegre, mas no interior dele tinha algo que não estava bem. E essa pessoa precisava sim de ajuda. Então isso é um dos estigmas que é muito comum. Você não conhece a história da pessoa e às vezes você julga, mas fulano, como é que ele tem coragem de fazer isso? Ele tinha uma vida tão boa, uma casa tão bonita, uma família tão perfeita. Como que ele foi capaz? Eis a questão. Algo dentro dele não estava andando bem. Uma das características de pessoas que estão sofrendo interiormente, que não têm coragem muitas vezes de expor, é a agitação. Todos têm alguma mudança de humor. Então, uma pessoa que ela tem intenção de suicídio, ela vai alterar o seu humor, seja para agitação, seja para reclusão. Ninguém consegue ser completamente estável o tempo todo. Isso é normal, todos nós sabemos disso. Nós aí, mulheres na TPM, pelo amor de Deus. Porém, quando a situação ocorre de forma intensa, causa um prejuízo funcional, começa a incomodar ou impactar a vida de alguém, é necessário intervir para recuperar o equilíbrio e proteger a saúde. Então, se eu tenho um colega lá na escola, vocês, gestores, coordenadores, vocês conhecem o grupo de trabalho de vocês. Vocês conhecem a rotina, o jeito de cada um. Tem gente que é mais espontâneo, que fala com todo mundo, que sorri. Tem gente que é mais discreto, mas ele é sempre disposto, ele ajuda, então você acaba conhecendo. De repente, aquela pessoa mudou completamente de comportamento. Você vai perceber. De repente, ele não interage mais em nada. Ele não falava muito, mas ele era prestativo na hora de organizar o ambiente. E agora, nem isso ele faz mais. Então, se você percebe um sinal de uma mudança tão drástica na rotina daquela pessoa, o que é que custa você chegar para ela e perguntar diretamente para ela, sem falar para terceiros? Ah, fulano está assim, está assado. Sabe o que aconteceu? Às vezes a gente não consegue ficar piorando a situação, porque fica buscando histórias e acaba encontrando histórias que não são verdadeiras, chega até a pessoa, cria um ambiente desconfortável e piora aquela situação. Então, se eu percebi uma mudança, eu vou chegar para ela e vou perguntar: fulano, eu te conheço, mas tu não está legal. Está acontecendo alguma coisa? Isolamento social, isso é muito comum. Não se relaciona com a família e amigos. O isolamento social depende da história de cada um e da maneira como a pessoa reage. Reage ou reagiu a eventos marcantes da sua vida. Porém, há alguns fatores que podem agravar este comportamento, como a baixa autoestima. Aqui daria uma tarde inteira de palestra se fosse falar de autoestima. Mas o isolamento social ele é muito comum entre adolescentes, adultos também. Mas para vocês que trabalham numa comunidade escolar, que trabalham com professores, é interessante levar esse assunto. Quando eu teve um período que eu trabalhei lá na escola Dimas, eu trabalhei 6 meses como professora. Só que aí eu não fazia só a minha função de professora, porque assistente social, onde vai, ele é cobrado como assistente social, não adianta. E lá eu fazia umas intervenções mesmo sem estar atuando como assistente social. E lá eu descobri várias situações de adolescentes que sofriam abuso sexual. Por que eu descobri? Porque eu percebia, pela minha experiência como profissional de serviço social, eu percebia meninas isoladas, meninas que se machucavam, meninas que tinham uma autoestima, assim, a estima dela era muito baixa. Então eu chegava mesmo para elas, ou às vezes a coordenação chegou a pedir, conversa com fulano. Quando eu ia lá ouvir a história dela, não tinha outra. Ela sofria sim abuso sexual. Isso eu passei 6 meses. Nós conseguimos detectar uns 3 ou 4 casos. Imagina se tivesse passado mais tempo
Imagina nas outras escolas como funciona. E qual é o risco disso? O que é que tem a ver com suicídio? Porque isso pode levar a uma doença psicológica, depressão, ansiedade, e pode afetar o desenvolvimento total da vida daquela pessoa. E ela vai se tornar uma mulher cheia de problemas emocionais e psicológicos, provavelmente com dificuldade de se comunicar com o parceiro, de se relacionar, e sem falar que pode sim levar ao suicídio. Com certeza, todos aqui já ouviram falar de algum caso de meninas que namoravam um determinado rapaz e de repente o namoro rompeu, ou então o pai proibiu o namoro, de repente acontece a fatalidade. Então, muitas vezes a pessoa já está com problema psicológico, ela só precisa de um gatilho. E o gatilho é sempre emocional. É perder o pai, ou é perder a mãe, ou é um abuso sexual, ou é um término de namoro, ou é, sei lá, um relacionamento que não vai bem com os pais e não conseguem se resolver, ou a própria pessoa tem uma predisposição a ter um problema psicológico. E isso serve para nós também, nós adultos e nós que trabalhamos. Nós também, muitas vezes, só precisamos de um gatilho para desenvolver em nós um problema psicológico, uma sobrecarga de trabalho, trabalhar com alguém que te cobra constantemente, ou com alguém que não se relaciona bem com você. Ah, mas agora se eu tiver um colega insuportável, eu vou perder meu emprego? Jamais você vai chegar nele e dizer: ó, colega, é o seguinte, tu tá demais, viu? Vamos tentar melhorar, resolver, porque ninguém é obrigado a estar em 1000 amores com ninguém. Mas respeito, uma boa relação no trabalho, gente, isso é saúde mental. Não tem coisa pior do que você se relacionar mal no trabalho, sendo que você passa mais tempo no trabalho do que na sua casa. Aí você vai estar do lado de alguém que está constantemente mal-humorado, insatisfeito, reclamando do salário, reclamando não sei de quê, não sei de quê. Ele é doente e vai te adoecer também. Você também vai adoecer, você vai ficar cansado de tanto ouvir reclamação. Pois é, só que eu escuto lá no presídio, eu trabalho lá. Mas eu tenho minhas formas, já desenvolvi minhas formas de trabalhar na saúde mental, porque senão eu já tinha ido pelo rabo. Autolesão é muito comum em adolescentes, mas também acontece em pessoas adultas. Apresenta cortes e cicatrizes no corpo, prática mais comum entre o público feminino. Os adolescentes que se autolesionam apontam como motivos a vontade de aliviar sensações de vazio ou indiferença e cessar sentimentos ou sensações ruins. Eu tenho um caso real para relatar para vocês, que chegou até mim e eu tive que ajudar. Na época que eu também estava na escola, tinha uma adolescente de mais ou menos 14 anos e aí eu percebi que ela se mutilava. Ela se cortava de gilete, ficava mesmo bem, ela tentava esconder e tal, mas um dia eu percebi. E aí eu chamei ela para conversar. E vocês sabem que hoje em dia, com as ideologias que nós temos, bagunça demais a cabeça do povo. Ninguém espera ficar adulto para decidir para onde vai. Se vai casar, se vai ficar solteiro. Ninguém desenvolve o autoconhecimento para saber se gosta de verdade de uma mulher sendo mulher ou de outro homem sendo homem. Está tudo atropelado. E essa menina, confusa com relação à sexualidade dela, e ela queria esconder, tinha medo da mãe, ela se mutilava. Então o que acontece? Ela não conversava com ninguém, ela tinha vergonha e tinha medo. Então o que ela fazia? Ela queria sentir dor física para amenizar a dor emocional, psicológica que ela sentia, do medo e da vergonha. E existem pessoas adultas com alguns distúrbios psicológicos, ou às vezes nem tem tanto distúrbio sério assim, mas estão passando por alguma coisa emocional que não está bem, não chega nem a ser um distúrbio, que fazem esse tipo de atitude. O que é que leva a pessoa a se mutilar? Essa necessidade de sentir uma dor física maior do que a dor emocional que ela tem. Porque quando ela sente doer na pele, vamos dizer assim, quando dói na pele, ela transfere a dor para aquele ferimento físico nela. E a ansiedade, essa é muito comum,
Não quer dizer que todo mundo que tem ansiedade vai se suicidar jamais, senão a humanidade já estaria em extinção. Mas quer dizer que uma ansiedade não tratada ou não trabalhada, porque não é necessariamente que você precise tratar uma ansiedade com medicamentos. Não são só medicamentos que resolvem. No início, tudo se resolve de outras formas. Uma boa terapia, medicações naturais. Você pode se permitir fazer exercícios de respiração. Você pode se permitir a meditação, que é maravilhosa. Então tem N coisas que pode ajudar no teu autoconhecimento e te levar a diminuir a tua ansiedade. Mas uma ansiedade não tratada pode levar sim a outros problemas e ao suicídio. Acredita que não conseguirá solucionar seu problema? Isso é muito comum. Nós já ouvimos histórias, eu sei que vocês também, de pessoas que se suicidaram porque não pagaram suas dívidas. Fizeram muitas dívidas, não compartilhou com ninguém e não viu nenhuma saída. Gente, tudo tem jeito. Só não tem jeito para a morte. Porque nós não temos o poder de impedir que alguém morra se for para ele morrer, determinação de Deus. Mas enquanto nós estamos vivos, nos movimentando e falando ou não falando, mas nos relacionando, tudo tem jeito. Mas acontece, infelizmente acontece. A ansiedade é uma resposta normal do ser humano a uma série de situações ou eventos. Foi o que eu disse. Todo mundo aqui um dia já ficou ansioso. No entanto, quando essa preocupação torna-se excessiva e afeta a qualidade de vida e o bem-estar, os relacionamentos pessoais ou profissionais, ela se torna um transtorno e exige um tratamento. Então nós precisamos parar, sozinhos, refletir e nos autoavaliar. Como está a minha saúde mental? Como está a qualidade do meu sono? Como está a qualidade do meu lazer? Como está a qualidade do meu relacionamento? Com o meu namorado, com o meu marido, com minha esposa, com meus filhos? Não se reflete mais sobre essas coisas. Como está a minha espiritualidade? Eu tenho uma espiritualidade? Eu estou falando, não é de religião. Eu estou falando de espiritualidade. Da tua ligação espiritual com Deus, independente da tua igreja. Porque tem pessoas também que vão para a igreja todo dia e se suicidam. Ir para a igreja somente não quer dizer que a tua espiritualidade está boa. Ir para a igreja é bom, é maravilhoso, vai te ajudar no canal. Mas se você não se trabalhar, só isso não será o suficiente. Então tudo isso é preciso levar em consideração. A OMS, a Organização da Saúde, Mundial da Saúde, ela classifica a saúde reunindo tudo isso. Saúde é o completo bem-estar físico, psicológico, emocional e social. Então, para eu ter saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, eu tenho que estar em pleno gozo da minha saúde mental, minha saúde física, ter um emprego bom, ter salário, ter moradia, ter tudo isso. Mas se eu não posso ter tudo isso, pelo menos a saúde mental, se eu tiver, já é algo fundamental. Outro fator também agravante que leva ao suicídio e que é um sinal também de alerta é a dependência química. O abuso de drogas, álcool, cigarro e medicamentos. Os medicamentos hoje em dia eles viraram tipo... Não teve a moda do cigarro que todo mundo fumava e tinha as propagandas do Marlboro e que era bonito e que mulher bonitona fumando e tal, e todo mundo queria fumar. Quando eu era criança eu tinha uma tia que fumava, eu achava lindo. Eu até enrolava um papelzinho e ficava fazendo chique. Sim, matou muita gente, ainda hoje mata. Então o medicamento está no mesmo nível. Hoje em dia as pessoas brincam. Eu tô ótima. 5 gotinhas de manhã, 5 de tarde e 5 de noite. Não tem essas brincadeiras, esses memes? Meu Rivotril tá em dia. As pessoas sabem até o nome dos remédios, porque estão banalizando. E o uso dessas medicações de forma indiscriminada, sem acompanhamento médico, eles podem piorar muito o quadro de uma pessoa. Não estou dizendo que você não deve fazer uso de medicação. Estou dizendo que o uso de medicação ele tem que estar acompanhado devidamente.
Muito bem, e até mesmo o consumo excessivo de alimentos inadequados podem ser vistos como válvula de escape para ajudar em tempos difíceis, mas a sensação de alívio é apenas temporária. E como os problemas que incomodam não desaparecem, o indivíduo passa a querer mais e mais essas substâncias. Então a dependência química ela tem de várias formas. É a droga em si, que tem várias drogas lícitas e ilícitas, até a alimentação pode contribuir, porque as pessoas ficam tão ansiosas, comem demais, depois se sentem mal, a autoestima fica ruim. Então tudo leva a uma situação que pode agravar o teu estado mental. Desesperança. Outro sinal importante que deve ser refletido. Tem gente que já vive constantemente em desesperança. E aí, fulano, as previsões para o ano que vem? Nada que preste acontece na minha vida, nada que presta. Não, vai tudo bem com jeito, salário ruim, não sei o que. Vocês não conhecem ninguém assim, né? Porque nessa sala não tem ninguém assim, eu tenho certeza. Então, a desesperança expressa-se negativamente sobre a vida e de forma negativa. Tristeza profunda, angústia, falta de energia, perda de interesse em atividades cotidianas são os principais sintomas de depressão. Quando essas alterações de humor são persistentes, a qualidade de vida e a capacidade produtiva de uma pessoa fica comprometida. Gente, qualidade de vida. Quer combater as doenças psicológicas e emocionais? Quer nunca pensar em se suicidar? Quer nunca pensar em tirar sua vida? Cuide da sua saúde. Tenha qualidade de vida. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, eu não vou para academia. Não, aquilo é muito chato. Eu disse isso até completar 40 anos. Quando eu completei 40 anos, eu estava quase acamada, eu fui no médico, porque eu não tinha energia para nada. Lá eu descobri que eu precisava ir. E eu não fui por gosto. Mas quem não vai por amor, vai pela dor. É melhor ir por amor. Hoje eu vou por amor, mas no início foi pela dor. Então, qualidade de vida. Você não gosta de uma academia, escolha um esporte que você gosta. Vai ajudar muito na tua saúde mental. Movimentar o músculo, já tem estudos que afirmam que as atividades físicas, os exercícios físicos que você faz para as suas pernas, são as suas pernas. O fortalecimento do músculo da perna que vai refletir aqui, ó, no cérebro. Então, a qualidade da tua saúde mental quando tu estiver idoso, vai depender do cuidado que tu tem com a tua musculatura. Já caiu por terra ir para a academia para ficar gostosa e bonita. Isso já era. Já não é mais isso. Isso aí só é consequência. E nem todo mundo tem sorte. Eu estou lá malhando todo dia e ainda não cheguei nesse nível. Mas a saúde, eu garanto para vocês, melhorou 100%. Então, isso é fundamental. Alimentação, atividade física, um dia de lazer com tua família, um momento como esse. Não faça isso só aqui no trabalho. Crie um grupo de vocês, com alguém que você gosta. Olha, tudo que eu estou dizendo aqui, não é só que está nos estudos. Eu coloco em prática. Eu faço a experiência para poder falar. Não é só faça o que eu digo, é faça o que eu faço. Eu tenho um grupo que é chamado As Quarentonas, que é 40 mais. E nós temos sagrado um encontro uma vez no mês. Gente, isso é saúde mental. A gente se encontra para fofocar? Não dá tempo de fofocar. Porque todo mundo quer falar do seu trabalho da semana, das coisas que aconteceram que não foram legais, das coisas que aconteceram que foram legais. E a gente se encontra para comer, porque a comida deixa tudo mais animado. Comida fitness, viu? Só para ficar aí gravado. Então, assim, isso é uma forma tão simples e que vai te proporcionar saúde mental. Confusão e desatenção é outro sinal de que alguém pode estar com intenção de suicídio. A mente apresenta confusão de ideias e parece estar distante. Quando a mente adoece, demonstra que algo não está bem, não é de forma alguma um sinal de fraqueza, que você não é bom ou que você é inferior aos outros. Pelo contrário, demonstra que você foi forte, aguentou enquanto pôde,
mas que agora precisa de ajuda. O problema está aí, achar que não precisa de ninguém. Tem gente que acha que não precisa do outro. Eu penso que quem acha que não precisa do outro é porque não quer servir o outro em nenhum momento. Porque nós precisamos uns dos outros. Se eu sou uma pessoa que eu não quero pedir uma carona para ninguém, eu não quero pedir um favor para ninguém, esse tipo de pessoa eu não peço nada para ele. Porque eu entendo que ele também não quer ser ocupado por ninguém. Mas um dia vai precisar. Porque é impossível, é humanamente impossível você viver neste planeta sem precisar de alguém. Todo mundo aqui dessa sala já precisou de um amigo, de um familiar. Todo mundo aqui um dia ficou doente, nem que seja de uma gripe, e precisou ser cuidado. Então, não é vergonha. Isso é humanidade. Cuidar do outro, sempre o bem vai voltar para você. Um dia você vai ser cuidado também. E o estresse que está na vida de todos nós, principalmente de vocês que lidam com muitas pessoas, e com a minha também, que lido com muita gente, garanto para vocês, é aquela parte da sociedade que ninguém quer lidar. Estar com a sensação de carregar o mundo nas costas, essa expressão é usada quando alguém nos parece cabisbaixo, cansado e cheio de preocupações. Se você vem experimentando muito sofrimento e realmente deseja mudar esta situação, pare de pensar que tudo o que acontece à sua volta está relacionado a você. As pessoas acham que o mundo gira em volta do seu umbigo. Que se o fulano chegou no serviço triste, é porque está zangado comigo. É que por isso que aconteceu isso, é porque a culpa é minha. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Isso é um reflexo de que você está extremamente estressado, porque o mundo não gira ao redor do umbigo de ninguém. E muitas vezes, a mudança de comportamento do outro nunca nem passou perto de estar relacionado com você. Essa pessoa pode estar com problemas na sua casa, na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida emocional. E aí eu fico louca. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Fulano está chateado comigo, está zangado. Não é, gente. Chega para ele, conversa, pergunta. E outros fatores a considerar. Comportamentos irresponsáveis, sem medir risco e consequências. Pessoa que pega um carro e sai louco numa rua, numa avenida cheia de gente, não respeita o trânsito. Como direção imprudente também são alguns dos sinais de comportamentos suicidas. Além deles, também é necessário estar atento às alterações extremas de humor, excesso de raiva, irritabilidade, sentimentos intensos de culpa, mudança na rotina, abandonar atividades que geram prazer, entre outros. Gente, todas essas características, todos nós temos. Não quer dizer que, porque eu me estressei, eu vou me suicidar, porque fulano se estressou. Lógico que não. Todo mundo aqui tem um bom conhecimento e consegue compreender e distinguir que todas essas características, elas devem ser um sinal de alerta quando elas estão no extremo, em excesso. Quando o outro mudou completamente e começou a agir dessa forma. E tem como prevenir tudo isso? Tem como prevenir o adoecimento emocional, psicológico? Tem. Tudo que eu já falei a respeito de você se autoavaliar em todas as áreas da sua vida, cuidar da sua alimentação e do seu corpo e da sua espiritualidade e dos seus relacionamentos. Mas é coisa demais, né? É. Mas você vai ter que cuidar porque tudo isso faz parte da tua vida. E se eu conhecer alguém que eu perceber que essa pessoa está correndo um risco ou teve algum desses sinais que possa levar ao suicídio, o que é que eu posso fazer como coordenador, como gestor? Seja a observação em um colega, em um aluno, em um professor. É orientar essa pessoa a buscar ajuda. Gente, só se previne um suicídio, só se evita através do diálogo. O diálogo é fundamental e a escuta, porque às vezes o outro dá sinal que quer falar, mas eu sou muito ocupada, não tenho tempo de
ouvir. Nós precisamos nos reorganizar, nossa agenda, o nosso tempo, nossas redes sociais, que nós damos muita prioridade muitas vezes, e procurar tempo de qualidade com a nossa família, nosso relacionamento com o marido, mulher, tempo de qualidade com os nossos filhos, observar os nossos filhos, quem tem filho aí na adolescência. Isso é muito importante. Não somente para prevenir um suicídio, mas para ter qualidade de vida e saúde mental. Quem tem saúde mental tem tudo, consegue avançar muito mais na sua vida profissional, emocional, nos seus relacionamentos. Então, outra coisa importante também, que eu já vou encerrar, né? Outra coisa importante também é respeitar o outro, respeitar o tempo do outro, o jeito do outro. Nem todo mundo é igual eu, que fala demais, e eu respeito isso. Nem todo mundo é sorridente. Lá no meu trabalho, 90% lá no meu trabalho são homens, que são os agentes, que eu trabalho na penitenciária. Então é tão comum eu chegar lá e falar: oi pessoal, bom dia, tudo bom? Que no dia que eu estou assim com dor de cabeça ou mal-estar, eles falam assim: ixi, doutora, a senhora não está bem hoje, né? Eu falo: não, estou não, hoje eu estou de TPM, hoje eu estou com dor de cabeça. Já digo logo, para ninguém achar que eu estou com raiva de alguém lá. Porque as pessoas conhecem o teu jeito. Então você tem que respeitar o jeito do outro. Nem todo mundo vai estar sorrindo o tempo todo, feliz o tempo todo. Mas a alegria, ela deve prevalecer. E nessa história que nós vimos do rapaz que tinha um carro amarelo, todas essas simbologias estão relacionadas à morte dele. A morte dele causou um sofrimento, com certeza, profundo nos seus pais. Mas os seus pais usaram a tristeza para salvar vidas. E foi a partir dos pais dele, dos amigos, que surgiu todas essas simbologias. Eles criaram cartões, parece que foi 500 cartões, os pais do garoto, e distribuíram com frase você não está sozinho, me parece o nome da frase. Eu sei que esses cartões se multiplicaram. Daí também a fita foi outro símbolo que levaram no velório. E o girassol, a simbologia do girassol é por ser amarelo. Amarelo significa alegria, alegria significa vida. Então coloquem mais cores, mais alegria na vida de vocês e na vida da família de vocês, que todo mundo vai melhorar a saúde mental. E eu finalizo com vocês dizendo: olhe a vida com outros olhos. Todo mundo aqui nessa sala é adulto, só de ser adulto já tem problema. Porque tem muito boleto para pagar, tem filho para educar, tem pais idosos, tem vizinhos chatos. Tudo isso tem na vida de todo mundo. Mas isso faz parte da vida. Mas você tem coisas positivas também. E eu vou passar uma tarefa de casa para vocês. Mas para fechar aqui dos slides, essa frase aqui é para ficar gravada com vocês. A felicidade da vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. E a qualidade dos nossos pensamentos depende da nossa saúde mental e do nosso contexto social. Tudo afeta os nossos pensamentos. O ambiente que nós frequentamos, o meio que nós escolhemos para estar, a música que nós ouvimos. Me diga mesmo, o que é que tu pensa? Qual a imagem que vem na tua cabeça quando tu escuta aquela música que está no auge? Que a pessoa só quer o dinheiro para comprar o leite do menino, a fralda e o que mais? O mods da mulher. Gente, visualizem comigo o que é que vocês conseguem ver. É lisa, é confessa. Eu imagino aquela casinha, não é falando que é pobre, mas é fazendo as da música. É aquela casa que não tem nada, que o homem chega só goró, com esse mods da mulher da mão. Gente, já pensou, tu passa a manhã todinha escutando, perdoe a palavra, uma desgraça dessa, vai ser o que a tua vida? Então escolha o que vai escutar, escolha o que vai tocar na tua casa, porque isso influencia o teu pensamento.
ouvir. Tudo vai influenciar. Tarefa para casa é livre, lógico, não posso obrigar vocês. Mas quem desejar realizar e depois sentir que fez diferença na sua vida, pode compartilhar comigo. Viu? Se quiser, pode compartilhar, eu vou ficar muito feliz. Pode pegar meu contato aí com o pessoal. Qual é a tarefa que eu vou passar para vocês, para quem desejar e se sentir confortável? Na verdade, é uma orientação que ajuda na nossa saúde mental. São 3 coisas que são bem fundamentais. Quem quiser anotar, pode ficar à vontade. É coisa bem simples. Primeiro, você vai fazer uma carta. É carta escrita mesmo à mão, da moda antiga. Você vai destinar essa carta para alguém que você deseja pedir perdão, que você não teve coragem ainda. Por quê? Porque o perdão, ele é um bálsamo para a nossa vida. Sem perdão nós travamos. Financeiramente, emocionalmente, em tudo. Porque a falta de perdão, o rancor, a angústia, a tristeza, ela corrói o nosso coração, ela vai para o nosso fígado, ela causa câncer. Gente, tem estudos que afirmam isso. Então, para quem desejar, depois eu quero saber do resultado. Vai escrever uma carta de perdão e vai entregar à pessoa que você deseja fazer isso, certo? Eu não quero que me mandem a carta, é só para dizer, olha, eu fiz e eu senti uma coisa boa, porque vai sentir. A outra carta, só vai ser 2 tarefas. A outra carta é a carta da gratidão. Você vai fazer um texto bonito, em forma de carta, de gratidão para uma pessoa que você gostaria de agradecer por algo muito bom que ela fez para você. Ou se ainda preferir cultivar o hábito, eu tenho o caderno da gratidão. Eu não escrevo todo dia, porque não é todo dia que eu tenho tempo. Então, uma vez por semana eu faço um resumo da semana. Sabe por quê, gente? Porque a gratidão é um exercício que deve ser diário. E quanto mais você agradece, mais você recebe. E quanto mais você agradece, quanto mais você é grato, mais coisas boas vão acontecer na tua vida. Então, sejam gratos. Tá certo?